Nós precisamos que vocês tenham os textos em francês, porque tu vai voltar para o Haiti, vai levar o texto em português, é para você, mas lá tu não vai poder trabalhar com o texto. Entendeu? Então está demorando a reação dos haitianos. Nós precisamos agora trabalhar na complementação das nossas bibliografias. Por exemplo, esse é um livro que vai dar a história da razão, belíssimo livro, escrito com cuidado, com uma calma, um grande filósofo inglês. A tradução está em português, mas certamente deve haver em francês, que eu não sei, mas teria que procurar. Mas se existe aí, nós botamos ele na referência e vamos atrás. Mandamos buscar na Amazon, entende? A gente manda o dinheiro, não é problema, é solução. Agora nós precisamos saber se existe. Porque se esse livro aqui não existe, é mais um problema. É pior do que não ter dinheiro para comprar. Então, precisa dessa referência que eu mandei para vocês em português. Eu preciso dessa referência em francês. É só estou entrar na Amazon e ver. Bom, esse é um livrinho que eu pensei muito nas meninas que não têm muita razão instrumental, mas que trabalham com arte e educação, o pessoal do NEAMB, né? Então, ela é uma pesquisadora, ela é uma arte educadora, como você, só que ela faz a crítica da instrumentalização. Ô, Roberto, tudo bem? Das artes. Muito legal. Ela vai fazer a crítica da arte e educação, mostrando que a gente não vai a lugar nenhum com algumas práticas de arte e educação. Por quê? Porque a razão dessa arte e educação é instrumental. Ela está associada a essa ideia de redução do sujeito e da natureza. Então ela vai colocar aqui uma contribuição no sentido de uma razão emancipatória. Bom, esse é um livrinho que não tem francês. Então o que vai acontecer com o livrinho que não tem francês? Tu vai botar na coluna de a tradução. Claro. E nós temos muitos livros em francês que não tem em português. Então nós vamos botar lá a tradução. Para levar a história do Brasil para o Haiti, né? Se traduzir para ele, leva a história do Brasil para lá. Claro, Raiz do Brasil é um livro que precisa. Não, isso já tem em francês. Mas, enfim. Okay. Bom, gente, então vamos avançando enquanto vai rodando os livros. Sim. Eu acho que um livro dava para agregar e não sei se você está fazendo aí, aumentando as discussões, mas tem o da Hannah Arendt também, que é a banalização do mal, que ela trabalha. Belíssimo. Eu coloquei na semana passada, não sei se tu observou, entre o passado e o futuro, trabalhar essa crucialidade do presente. Agora, ela tem um especificamente sobre a banalização do mal. Não, acho que é a banalização do mal. Não, acho que é o paroxismo totalitarismo. Mas eu uso o conceito. Eu uso o conceito. Está escrito lá no texto da semana passada. Não, sem dúvida que a Hannah Arendt é uma filósofa que nós temos que trazer, porque ela vem nessa linha da escola de Frankfurt, mas evidente que não é da escola de Frankfurt, mas ela é dramática e é fundamental para chegar nessa ideia da banalização do mal. Você, quando, por exemplo, quando tu degrada 98% da natureza do Haiti, isso é um exemplo de banalização. É a segunda vez isso. Eles estão tirar o sol. A banalização do mal é um conceito que pode nos ajudar. O que foi feito com a floresta atlântica, o que foi feito com, agora recentemente, com o ecossistema do Cerrado, é uma banalização do mal. Então, tu pode pegar na área, trazer para o Brasil nesse momento e dizer, gente, o que foi feito na Alemanha, o que foi cunhado o termo banalização do mal, o
Porque os caras que matavam nas câmaras de gás, eles diziam que eles não viam pessoas. Eles se diziam inocentes. E não foram condenados hoje. Porque eles não eu atendi uma ordem, segundo que não eram pessoas. Eu não sei o que os caras falavam, eles não viam pessoas. E tudo vem de uma elite. Claro. Que primeiro veio uma lavagem cerebral E depois a manipulação, isso aí, ó, a banalização do mal. Só que o que foi feito lá no Cerrado também, Maria, é uma banalização. Os caras cortaram. Alguém falou que não prestava? Não, que não valia a pena, que a árvore retorcida. A ideia não é nem essa que não prestar. Presta, mas presta pra outra coisa, presta pra isso. Não, presta pra fazer tijolo. Isso, tijolo. Não serve pra nada. A ideia é que você está sempre caminhando na direção do desenvolvimento. Do fim, mas é um desenvolvimento que é meramente econômico. Claro, você precisava de tijolo, era feira produzir tijolo com lucro. Então, você vê os discursos dos candidatos, por exemplo, à presidência, então é sempre justificando esses fins. Que a gente vai crescer economicamente, que não sei o quê. Mas eles nunca vê o povo. O que é um país desenvolvido? É um país que tudo tem uma utilidade, tem esse instrumento. E esses que se autodenominam desenvolvidos olham os subdesenvolvidos, quer dizer, eles taxam os subdesenvolvidos como subdesenvolvidos, porque eles não olham certas coisas, uma árvore, por exemplo, que ele falou que uma vez, uma árvore como uma tábua, madeira. Né? Se eles não olham uma árvore como madeira, eles não têm visão, ou não têm inteligência, capacidade, não são subdesenvolvidos. Então é assim que já dividem o mundo. Mas é que pode ser o desenvolvimento se trazem certo padrão de consumo, subdesenvolvido, que atingiu aquele padrão. Sim, mas quem taxa isso? Quem bota o nosso? Quem? São os que foram os desenvolvidos. Sim, os que mais consomem. O modelo é seguindo esse. Gente, é complexo. Por exemplo, o Japão, que é uma sociedade de sucesso, ele transformou. O sucesso do Japão foi baseado pela invenção do bem comum, o ser humano. Isso em 1400. E ele transformou dois objetos, duas coisas, entre aspas, que vem comum, que foram os peixes e as árvores. Então, os peixes, ao redor da ilha, de todas as ilhas, e as árvores eram um bem comum do Tokugawa. O Togun é que era o dono. Um bem comum. Para você derrubar uma árvore, você tinha que pedir autorização do Togun, do chefão, mais líder. Para você pegar um peixe, você tinha que pedir. Claro que lá na região tinha lá o secretário, o governador. Então ele dava, você pode derrubar 2 árvores por ano, 3 não. Mas eu preciso de mais árvores porque todas as casas, sim, então nós vamos importar. O Japão é o maior importador de árvores desde 1300, é o maior importador de árvores. Mas é o país que tem a segunda maior cobertura vegetal, depois da Noruega, que é o maior exportador de árvores. O Japão não degradou as suas, e os peixes continuaram sendo. Né? E a razão para dentro era substantiva. Ele substantivou o peixe e a árvore. Só que para fora, não era bem, era absoluto. Então ele pesca tem uma degradação ética. Eles traz toda a nemetropia que ele precisa, ele traz de fora. E é o dele de A ética da fronteira, né? Isso aí não existe. Isso é uma história. O Japão é o país mais sustentável e o primeiro país sustentável do mundo. Enquanto os Anasazi, tudo estava entrando para o saco aqui, eles lá já tinham começado. Isso está lá escrito, bem escrito no Daya. Ok. Vamos para o último destaque. Lembrando que hoje nós estamos com o maior enfoque, as pessoas, a Sam ainda está aí. Tem a Sam, o Batata, o Diego e o Luizinho
Olha, O que é aquilo ali, gente? Não pode aí dar um entreveiro aí, cara. Botar uns três na cama, Então prepare-se para participar. Fala aí, fala. Quem está falando? tá dando. Mas eles não se escutam? Então, por favor, Sam, Diego, Batata, Gil, preparem-se aí para fazer as suas intervenções. E a Suzana? Daqui a alguns minutos vamos chamá-los. Fernanda, vamos ler? Então, o último parágrafo, que trata da política. A gente viu agora, atenção Pedro, a gente viu a dialógica entre economia e cultura, certo? Essa é a lógica. É uma dialógica complementar, não são antagônicas. Disso emerge uma política instrumental, por suposto, né? Por suposto, que eles falam muito, mas nós não falamos, né? Por suposto, vou gastar um pouquinho mais para. Tá, então agora vamos escutar a política. A política instrumental é resultado da transcendência advinda da dialógica entre economia e cultura. Essa instrumentalidade reduz a própria finalidade da política, enquanto conjunto de leis, poderes e recursos institucionais para a promoção da justiça, da segurança das pessoas e da proteção dos bens comuns. Mesmo as leis e tradições mais resilientes acabam sendo instrumentalizadas ou ignoradas pela força econômica e cultural da instrumentalização. Na trajetória das sociedades colapsistas, a política perde os elementos mediadores da autonomia, da substantivação, da futuridade e da aprendizagem, e passa a promover até o fim a injustiça, a coerção física, a violência contra as pessoas e famílias e a degradação da natureza e dos bens comuns, a exaustão. A pedagogia do colapso nos ensina que existe uma política do colapso e que esta é uma racionalidade essencialmente humana, cujo episteme está na instrumentalização da cultura pela economia. Destaques. Eu estava pensando, esses dias eu voltei para a minha cidade, lá estava passeando, não tinha nada para fazer, entre aspas, na minha cidade, né, no interior. Aí eu fui dar uma volta no centro, assim, né, dando uma volta no centro da cidade, eu vi como a gente constrói o centro da cidade com lojas, né. Aí a nossa cultura gira ao redor da economia e é descarado, porque o centro da cidade não tem mais nada lá na minha cidade. É uma rua com lojas dos dois lados, não tem mais nada. Então as pessoas saem para ver vitrine, assim, a cultura. Nossos templos, eles são os shoppings. Se você vai para a cidade, vamos passear no shopping, é onde parezinho. Mais algum destaque? Eu fiquei pensando assim, né? Hoje em dia, quando a gente fala em política, no senso comum existe assim uma ideia de política, eu tenho enxergado muito isso, assim, principalmente na universidade, uma ideia de que a política é essa política partidária, a política do voto que se resume à esquerda e direita. Acho que você tem que se posicionar entre esquerda e direita. Eu vejo muito isso no senso comum. Veja isso hoje. Pode me dar um exemplo do que é direita e esquerda? Aí que tá, isso que fica difícil de definir, mas o que seria direita? Capitalismo, o que seria esquerda? Socialismo, comunismo? Ideias que se aproximam dessa ideia. E eu vejo muito a discussão política ser norteada por essa dicotomia. Sério? Muito, muito.
Talvez o que eu Estou querendo exemplo, porque eu acho que isso já acabou faz alguns anos. Mas me dá um exemplo de esquerda e direita, no Brasil ou no mundo. Tu não vai querer dizer que Cuba é um exemplo, que já é um... Não, eu estou dizendo aqui de como se norteia no discurso. No discurso? No discurso. Tá, então no discurso. De como está no discurso. Nós hoje temos um candidato a senador, que é do Partido Socialista Brasileiro, um dos partidos mais íntegros, com maior história no Brasil. Ele é mais velho que o Partido Comunista, tem uma ideia. Acho que o Pedro está querendo dizer... Tu sabe quem é o candidato? Paulo Bonarz. Paulo Bonarz, que é tem a árvore genealógica das capitanias hereditárias. Vem direto de Tomé de Souza até o pai dele. Esse cara é o presidente do Partido Socialista. E o slogan dele é senador para todos. Opa! E aí surge o prêmio. Vem aqui, ó. Mas ele a política é uma coisa de partido, a gente está falando essa política que acontece. É quando a gente fala no estereótipo da política, Aqui. Agora eu quero saber. Não, é que eu estou surpreso. Eu queria saber se vocês se enxergam isso. Eu estou surpreso. Eu gosto quando o professor Daniel recupera para a gente o que é dimensão política. Porque eu não vejo que a sociedade tem esse conceito bem formado. Assim. E aí acaba caindo em senso comum de intrigas individuais que a gente até confere, é direita e esquerda, mas nem é isso, né? Não. Porque direita e esquerda, acho que até ofende. Como? O que a gente tem hoje ofende a direita e a esquerda, porque a gente nem tem esses posicionamentos mais. Nem agimos em, vamos nos posicionar contra aquele tipo de ideologia. Nem tem mais isso, né? Eu vou fazer o meu timinho aqui e vou me posicionar contra o timinho dele ali. Existe ideologia. Mas você enxerga também? Eu enxergo que há uma dificuldade da nossa sociedade em emergir esse conceito de o que é a dimensão política no humano. E a gente pode deixar isso como um tema para a nossa formação. Eu acho que o educador, a pessoa que quer fazer construir um mundo, nós estamos aqui para isso. Né? É eles que estão preocupados? Não. Nós precisamos nós temos que nos doar tempo, Pedro, para dominar alguns conceitos, algumas realidades. A questão da política é importante, nós precisamos dedicar. Professor, eu não sei se você me entendeu errado, porque eu estava dizendo que eu enxergo. Eu fiquei surpreso com a tua fala, porque a dicotomia entre esquerda e direita, ela é difícil de ver hoje. Então, tu disse que estava vendo isso aqui mesmo. Pois é. É interessante, talvez esteja no teu cérebro, professor. Porque na sociedade. Ele está vendo dos partidos, das brigas, que isso aí a gente está vendo. Não, por isso que nós precisamos dedicar um tempo. Dentro dos sindicatos. A esquerda e a direita são conceitos históricos, conceitos políticos Isso será mal apropriado? Pois é, talvez para ele, na história dele, isso já foi muito mais forte em outras gerações. E hoje em dia. Não, mas é que na tua perspectiva, para a gente, que a gente não teve assim. Mas eu estou te perguntando, se tu endossa o discurso dele, eu pergunto, dê um exemplo de esquerda e de direita. Eu vejo muito. Me dê Eu falo alguma coisa que é um pouco diferente do meu primo, por exemplo, de repente ele já fala que eu sou socialista. Mas assim, eu não estava falando. Entendeu? Gostar de encaixotar. Um exemplo do movimento estudantil. Eu posso te dar um exemplo de direita. Quando foi para a eleição do DCE, tinha 3 chapas que eram consideradas de esquerda, que são 3 linhas de esquerda, né? E a quarta que é da direita, que é aqui do CDC, que o pessoal tem essa ideia de que desse lado aqui é mais direita. Daí, tipo, todo mundo, não, vamos votar na chapa 4 porque é da direita, os caras só vão incentivar a EJ e pensa neles mesmos, o próprio umbigo.
Aí os outros 3, eles tinham os mesmos objetivos, mas com assim, metodologias diferentes. Certo, Né? tá. Eles se dividiram. Bom, não vai dar para nós entrar, eu peço que vocês compreendam, eu vou ter que cortar, mas eu quero dizer que esse é um ponto importante, que a gente poderia abrir um momento especial para isso. E aí talvez o Leandro possa nos ajudar, porque lá você tem muitas pessoas Eu ia terminar a aula só amanhã, por isso que eu vou falar em outro a momento. vida, né, estudar isso aí, eu acho que seria importante. A gente se dedicar para compreender e qualificar melhor. Assim como nós estamos tentando qualificar o conceito de autonomia, de colapso, a política é algo. Então nós vamos agora chamar os. Não tem nenhum haitiano aí também, Samuel. Hoje eu vou fazer. Tinha. Então nós vamos chamar os amigos. Sam tá aí? Eu peço que os amigos que estão online façam uso da palavra. O Luiz. esse que está escrevendo. Tá. O Luiz Gabriel tá aí? Opa! Então fale alguma, faça um destaque. Ei, tem um lá atrás. Diego! Batata! Não, batata! Vocês querem fazer um destaque, por favor? Queremos ouvi-los. Pode ser, eu queria fazer um comentário, professor. Diga. É sobre essa questão da dicotomia de esquerda e de direita. Não, mas isso não é o assunto da aula. Aqui. Você que é o nosso gênio da aula, vai falar de política. Vamos falar da prática, da razão instrumental. Meio que aproximando ali a ideia da política instrumentalizada, na verdade. Tá. Porque, na verdade, quando você está instrumentalizando a política, não importa se você é ditadura das elites ou você é ditadura do operariado, né? Exatamente. No fundo, a política é o mesmo instrumento para todos, e o poder é igual para todos. Exato. E não importa de onde que tu advém, né, se a tua sociedade não dispõe da cidadania necessária para tu exercer o poder de forma justa, eloquente, para o povo, ela vai ser inevitavelmente instrumentalizada, seja na mão da esquerda, seja na mão da direita, seja na mão do quem for. Tá legal. Aí tá legal. Acho que essa ideia de que as políticas hoje estão absolutamente instrumentalizadas. É onde você vê a corrupção, essas coisas tudo, né? Tá certo, Diego. Valeu, Diego. Agora o Batata. Ô, Batata, fala aí, pelo menos qualquer coisa, ué. Tem alguém que quer te ouvir aqui. Ô, professor, eu tô com dificuldade de ouvir vocês aqui um pouco. Tá. Está tentando deixar a mão, mas estou gostando bastante da aula. Estou tentando entender aqui um pouco melhor do texto e tal. Mas está legal, estou acompanhando aqui. Você recebeu o texto? Recebemos por e-mail. Tá. O Samuel tá vindo aqui do lado. Olha o Samuel aqui, ó, a Batata. Olha o Batata, e aqui do lado tem um cara forte aqui, ó, Batata, ó. Cuidado com tá vendo aqui? Estou vendo. Um abraço! Um abraço! Um abraço para todo mundo aí, galera. Tá, e que mundo que você... Ô Batata, em que mundo vocês estão aí? Em que quarto de hotel? Em que hotel vocês estão? No Costa Nobre, em Braço do Norte. Mas tá legal. Tá, e o Luiz, quer falar, Luiz? A gente está falando da instrumentalização, mas aqui que é só a nobreza, né, bro? Ô!
nobre. Pastor nobre. Fala, Luiz. Oi. Fala. Meu Deus, estou numa lá na estrada. Estou na nobreza. Tá bom, tá bom. Bom, então um grande abraço para vocês três. Palmas aí. Esperamos. Tá, esperando. Agora nós vamos falar sobre a semana que vem, tá? Então eu peço que vocês se dediquem aí para participar da construção das dinâmicas, tá bem? Para vocês três, que são pessoas importantes. Ok, a Gil está aí ainda? A Gil? Está aí. Tá, e a Sandra também. Então, bom, gente, vamos então fechar a nossa aula. Vamos fechar a nossa aula de conteúdo, porque a gente tem que trabalhar aqui Todo lado tem elite, professor. E a esquerda, todo lado tem elite. Qualquer grupinho tem elite. E a ideia é desfazer essa panelinha e conceber que todos somos um. Todo lado tem Não, é vários importante ter elite. A elite é importante. Eu não tiro a razão da elite. As elites precisam. Você tem a pirâmide. Olha, é só olhar a pirâmide da natureza. Né? O leão é elite. Isso ele Tem que ser rodízio para não acomodar. Eu acho que nós precisamos conceituar a elite como uma emergência da relação entre a sociedade e as pessoas. Tá certo? Então nós temos que nos ocupar da formação das pessoas e da formação das pessoas num contexto social, sabendo que isso gera um contexto político. É isso que nós precisamos. Se tu vai chegar a trabalhar numa escola de governo, tu vai estar trabalhando com as elites. Brother, quando tu está numa sala de aula, não tem diferença. Se é elite, se é nobreza, entendeu? É um processo pedagógico. Então a gente chega naquela ideia da essência da vida. É isso que eu queria terminar esse conteúdo. Porque para nós entrarmos na próxima semana na pedagogia da sustentabilidade, nós temos que, agora, lembre-se que a gente tem que estar indo numa questão crescente, nós temos que cada vez mais ficarmos convencidos do encantamento do mundo. Só que eu não estou falando de algo que vai acontecer por magia, não. O encantamento do mundo é uma racionalidade que você constrói. Uma racionalidade científica. Enquanto que o desencantamento é uma racionalidade ideológica, você ensinava a viver e a nascer de forma desencantada, o encantamento é o contrário, é você de dentro que vai construindo essa racionalidade, que consegue ver uma araucária como araucária, uma mulher como mulher, um jovem como um jovem, uma criança como uma criança. Cada coisa horrível. Cada ser ou cada ente com a sua substantividade. E é essa substantividade que te encanta, pela razão muito simples de que ela tem um futuro. Tudo aquilo que tem um futuro, Fernando, te encanta. Mas pode te encantar. Então, aquela palavra da indiferença. A quer dizer que quando a pessoa é indiferente, ela não percebe a diferença. Repete aí. Não. Uma pessoa é indiferente. E ela não percebe a diferença entre os seres. E daí tudo fica massificado. Coisificado. Escreve aí, gente. Essa é uma frase boa que a gente vai viver de sexta-feira. A prática da indiferença é a prática que não vê as diferenças. Pergunta, os seres ficam todos massificados. E é interessante quando você vê a diferença. Você olha todas as pessoas aqui, olha para cada uma, todas são pessoas. Você olha para cada uma tem sua característica. Claro. E daí vem o encanto. E o encanto precisa ser educado. Exatamente. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que precisa vamos pegar todas as pessoas aqui, olhar nela, olhar. Então a gente acaba vendo o grupo que é indiferente não percebe a diferença. Mas não só as pessoas, mas os seres também. Não, as araucárias, tudo. Os elefantes. A indiferença leva à massificação.
Então, essa chamada política da elite, a política, quando ela é instrumentalizada, quando a política instrumentaliza, ela consegue tirar as diferenças, torna os seres humanos uma massa